Hi guys, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 8 diferenças entre as escolas nos Estados Unidos e as escolas aqui no Brasil. Mas antes de começar, não se esqueça de já se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Assim você não só ajuda o canal a crescer, como também vai receber as notificações de quando tiver conteúdo novo aqui no ar. E é claro, antes de começar também já deixa o seu like maroto para incentivar a nossa produção de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje com a primeira coisa que eu acho importantíssimo você saber, que nos Estados Unidos a gente muda de sala, a gente não fica esperando o professor vir até a gente. Eu morei lá quando eu tinha uns 16, 17 anos, fiz o senior year, que é o último ano do colegial, e isso foi uma coisa que, assim, eu achava muito legal, porque quando batia o sinal, você já tinha que sair correndo, pegar o seu material e ir para a sala onde você ia assistir a aula daquele professor, porque a gente não ficava esperando na própria carteira, né? Você não tinha uma carteira sua lá numa sala, você tinha que mudar o tempo todo. Então isso era legal porque ficava dinâmico, não ficava cansativo você passar a manhã inteira no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Não, você dava 40 e 50 minutos, batia o sinal, você ia, atravessava o colégio para uma outra sala. Às vezes você tinha que correr porque a sala ficava meio longe e eles são bem chatos com questão de horário, então você tem que estar lá no horário certinho, senão você pode levar uma advertência, até pegar uma detenção, mas no geral dava tempo sim. Cada intervalo de aula você tinha 5 minutos para ir até o seu locker, pegar o seu material e ir para a nova sala. Eu achava muito legal isso, porque as salas, elas eram realmente focadas para a matéria que você ia estudar. Então, se você ia para a sala de química, era um laboratório de química. Se é de física, era de física. Matemática, era sala de matemática. Então, isso era muito bom, porque eram super bem equipadas as salas. E o legal também é que as salas, elas costumam ter um escritório junto a elas, que é o escritório do professor. Então, o professor não fica muito em sala do professor. Eles têm o seu próprio escritório, que é onde eles se organizam, preparam as aulas e atendem os alunos quando precisam. Então eu achava isso também muito legal. A segunda coisa é com relação aos lockers, né? Com relação aos armários. Diferente do Brasil, que a gente costuma levar o nosso material escolar nas costas, na mochila, nos Estados Unidos você tem um locker, um armário onde você deixa o seu material lá e você só pega quando você precisa usar. Então, sempre que você está trocando de aula, você só está segurando na sua mão o livro e o caderno que você vai utilizar para aquela aula, assim você não fica com aquele peso nas costas. É claro que se você for para casa, você vai precisar levar alguns livros devido à lição de casa que os professores passam, mas nunca é aquele exagero que a gente vê aqui no Brasil de ter uma criança de 1,50 m levando uma mochila maior que ela nas costas. E com relação ao material, que é o nosso item número 3, que eu acho muito bacana lá, é que eu não precisei pagar absolutamente nada pelos livros que eu utilizei. Porque quando você começa o seu semestre de estudos nos Estados Unidos, você vai receber os livros em cada... Quando você vai na aula, a primeira aula do ano, cada matéria vai te dar o livro. Então você recebe o livro da escola, é óbvio, não é dado, é emprestado, né? Então você precisa encapar o livro, depois os professores, eles vão examinar para ver se você encapou o livro, para ele manter o estado dele. Você coloca o seu nome que você utilizou e o ano que você utilizou, e daí você precisa manter aquele livro impecável ao longo do semestre ou do ano, porque quando acabar o semestre ou ano, você precisa devolver esse livro para que outro aluno possa utilizá-lo, o que é ótimo, porque aí você não fica com aquele bando de livro que você nunca mais vai ler na vida, juntando poeira em casa, ou então fazendo lixo, porque você pode dar o fim, e muitas vezes, se você é irmão mais novo, ou tem um irmão mais novo, você fala, mas talvez eu possa aproveitar com ele. Muitas vezes a editora acaba lançando uma nova edição do livro, a escola pede essa nova edição, daí seu pai tem que desembolsar aquele dinheiro exorbitante de novo para o livro, que é praticamente igual ao outro, porque a edição é diferente e você fica com 2 elefantes brancos na sua casa. Então essa ideia eu acho sensacional de você ter um livro que é emprestado pela escola, você não gasta e não fica juntando material à toa em casa. E o nosso item número 4 é com relação aos seus colegas companheiros de sala. Você não terá aula sempre com os mesmos alunos. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Você acha que você vai fazer aquela amizade maravilhosa de ver todo santo dia
o dia inteiro. Aqueles alunos você não vai ver. Nos Estados Unidos, as matérias são divididas entre matérias obrigatórias e matérias eletivas. As matérias obrigatórias, elas são realmente divididas com o pessoal que são da sua série. Então, toda vez que você for assistir uma dessas aulas, quem vai estar assistindo obrigatoriamente são pessoas que estão no seu ano letivo. Então, eu tinha certas matérias que eu só assistia com seniors. Só que existem as matérias eletivas, ou seja, você pode escolher em qualquer um dos anos cursar essas matérias, inclusive as de ciência. Então, nos Estados Unidos é comum você fazer uma matéria de ciência por ano. Então, num ano você faz química, num ano biologia, num outro ano você faz física. Então, você acaba vendo outras pessoas que não são da sua série nessas matérias eletivas. Eu, por exemplo, quando fiz intercâmbio, eu estudei Química, Física e Biologia juntos naquele ano. E aí eu tinha aula com gente que era do segundo ano, com gente que era do primeiro ano. Então era legal porque você conhece a escola inteira, você acaba realmente conhecendo muita gente e a escola vira uma coisa só, não é só uma questão de série, né? Ainda porque a minha escola era só colegial e era uma cidade pequena, então eram 400 alunos mais ou menos que tinham na minha escola, 100 alunos por série. E aí você acaba conhecendo todo mundo, é muito bacana, porque também, né, ainda mais quando a gente é intercambista, todo mundo quer falar com você, então você acaba conhecendo pessoas mais facilmente. Mas de qualquer forma, lá você vai estar em contato com alunos mais novos e mais velhos sempre. E aí, como a gente está falando de matéria, o bacana nos Estados Unidos são essas matérias eletivas que eu falei para vocês. Então, existem determinadas matérias que você pode escolher fazer o que você desejar. Existe desde vários cursos diferentes de idiomas. Onde eu estudava, você podia escolher espanhol, francês e alemão. Você também pode escolher banda, pode escolher coral, pode escolher ginástica, pode escolher cozinha, né? Aula para você aprender a cozinhar. Então existiam várias outras coisas. Marcenaria, tinha lá uma oficina para você que se você quisesse fazer marcenaria. Então existiam várias matérias que você podia escolher porque você achava interessante, que você achava legal. Então isso daí eu achei sensacional, porque desperta o aluno também a ter vontade de assistir a aula, né? Falar assim, puxa, eu vou fazer isso daqui porque eu acho que o que eles vão ensinar lá é realmente interessante para mim. Não é algo que eu preciso aprender porque o Estado tá falando, a sociedade impõe e tudo mais, né? É algo que realmente eu acho que vai me agradar. Então eu achei isso muito legal. E as matérias nos Estados Unidos, elas mudam por semestre, pelo menos na minha escola. Então você tem um semestre, você tem as matérias X e depois passou o semestre você pode escolher matérias novas, né? Então, isso é uma outra coisa muito diferente aqui do Brasil, porque aqui você tem as mesmas matérias o ano todo e também a maneira como são distribuídas as aulas lá é diferente daqui, porque lá você tem todo dia as mesmas aulas. Então, a semana inteira são as 6 mesmas aulas. Aqui no Brasil não. Aqui, durante a semana, existe um esquema que a gente acaba tendo até 10 matérias, né? É uma média de 10 matérias que você tem por ano, enquanto que lá nos Estados Unidos você tem 6 matérias por semestre. E aí, elas são idênticas todos os dias. Isso também é bom, porque faz com que você entre em contato com aquela matéria diariamente, então o seu aprendizado acaba sendo um pouco mais rápido do que se você fica tudo pipocando, né? Tipo, eu tenho física hoje, depois eu vou ter física de novo na quinta, né? Lá não, lá é todo dia igual. E é legal também porque daí você faz muita amizade com o pessoal, já que todo dia você vê as pessoas naquelas aulas, né? Então você acaba realmente tendo um contato com várias pessoas diferentes, mas todo dia. Número 6 é uma coisa que eu achei muito curiosa lá, que eles têm uma espécie de aula, um momento que se chama home room, né? O homeroom é um momento assim de 20 minutinhos que você tem entre a primeira aula e a segunda aula, onde você faz o Pledge of Allegiance, que é quando você faz o juramento à bandeira. Então, todo dia você faz, ou praticamente todo dia, depende da escola, você faz o juramento à bandeira dos Estados Unidos. É nesse momento também que você vai escutar os anúncios de o que vai acontecer durante o dia, qual é o cardápio do seu almoço. Então, sabe aquele alto-falante que a gente
gente vê nos filmes americanos, você vai escutar a pessoa falando naquele momento quando você tá no homeroom. É um momento que você não faz absolutamente nada, você tá lá simplesmente para receber recados e aí você fica batendo papo com os seus amigos ali que você acaba fazendo naquele momento e depois você chispa para segunda aula do dia. E aí, o número 7, a gente tem as dances, né? Que são os bailes, digamos assim, as festinhas, que é muito comum lá. As escolas, elas são muito unidas. Então, assim, a escola em si, né? Então, o aluno, ele vive para a escola. Então, o entretenimento, ele acaba sendo gerado na escola também. Ou seja, existem várias atividades extracurriculares que a escola proporciona para que os alunos interajam. E esses bailes, essas dances, são muito comuns, assim como a gente vê em filme, realmente acontece nas escolas nos Estados Unidos. Então, tem o baile de homecoming, que é no início do ano letivo, depois tem umas dances, tipo 2, 3 dances específicas, seja no outono, seja na primavera, e termina com a mais importante de todas, que é a prom, que é o baile principal de formatura, que é o baile principal, que é a formatura, né, dos seniors, mas que se o senior convidar alguém mais novo, também como par pode acompanhá-lo junto da festa, né? Então, o momento mais importante do ano letivo do high school é você participar do prom, que é muito legal, eu amei, achei sensacional. E por último, o número 8 são os esportes na escola. Eles são loucos por esporte. E os alunos, eles praticam diversas modalidades. E lá existe a temporada, né? Então, por exemplo, o mesmo aluno, de vez em quando, ele está competindo em golfe, está competindo em natação, está competindo em beisebol, em futebol americano, porque as temporadas são diferentes. E eles dão muito apoio aos alunos. Então, a escola, se algum aluno, ele conquista algum título, a escola fica em festa, fica muito feliz, dá parabéns. Isso é muito comum. Como você conhece bastante as pessoas, quando você encontra aquele atleta, né, que conseguiu um troféu, ganhou alguma coisa, você dá parabéns, nossa, parabéns, você mandou muito bem e tal. Isso daí é muito comum, esse reconhecimento. E por conta disso, a escola, sempre que tem jogo na escola, disputa na escola de basquete, de futebol americano, seja qual for o esporte, a galera comparece em peso para torcer e apoiar os jogadores. Então, você viu aqueles... Sempre nas séries a gente acaba vendo, né? Principalmente jogo de futebol americano e basquete. E é daquele jeito mesmo. Os alunos, eles vão apoiar, mesmo que seja à noite, você estava na sua casa, os pais levam os filhos para torcer pelos amigos dele da escola quando eles estão competindo. Então isso é muito comum e é muito legal, porque esses jogos é uma energia muito gostosa, você se diverte pra caramba, e olha, eu amava ir nesses jogos que tinham lá no meu colégio. Bom, gente, tem muitas outras diferenças que existem, mas essas eu achei que são as principais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, não esquece do like, deixar esse joinha e também se inscrever se você ainda não se inscreveu. Thank you so much e vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!